Foi mais uma madrugada animada no Congresso Nacional e já teve uma resposta animada também mais cedo, que é o principal desdobramento disso nesta quinta-feira. Porque menos de 24 horas depois de a Câmara contrariar o Supremo e descartar a perda do mandato da deputada condenada Carla Zambelli, quando a gente apagou a luz do J10, isso ainda estava acontecendo, a votação ainda estava acontecendo. Menos de 24 horas depois da confirmação de que ela não perderia o mandato, o ministro Alexandre de Moraes declarou essa votação um ato nulo. A decisão determina a cassação imediata da parlamentar presa na Itália e ainda dá um prazo de 48 horas para a posse do suplente no lugar dela. Moraes disse ainda que a anulação da sessão da Câmara se dá, abre aspas, por evidente inconstitucionalidade. Presentes tanto o desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, fecha aspas. O ministro chegou a lembrar outros casos de cassação, como o do deputado Paulo Maluf, na época que teve o mandato cassado pela mesa diretora um ano depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos para Brasília com a Carla Lucena, que começa indo mais na minúcia dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora vai ser referendada pelos seus colegas de corte. Isso dá uma força, claro, um amparo importante a essa decisão. Mas vamos começar, Carla, com o que ele argumenta quando fala, não valeu essa votação, é inconstitucional e vamos logo colocar um suplente no lugar da deputada condenada. Com você, Carla. Até porque o principal argumento de Alexandre de Moraes, Aline, é de que a Câmara dos Deputados deveria fazer apenas um ato administrativo e não uma votação, como acompanhamos ontem ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Muito boa noite para você, Aline, para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no J10. O ministro Alexandre de Moraes, Aline, ele deu essa decisão hoje, agora à noite, já na ação que trata da execução da pena, inclusive, da deputada federal Carla Zambelli. Ela que foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão a sistemas do judiciário. Entre esses sistemas está o do Conselho Nacional de Justiça, e além dela iniciar essa condenação no regime fechado, o que decidiu também o Supremo Tribunal Federal é que ela deveria perder o mandato de parlamentar. Pois bem, a gente acompanhou todo esse processo lá na Câmara dos Deputados, ao longo dos últimos meses, até porque o trânsito em julgado dessa ação foi em junho deste ano, então a gente está em dezembro, nos últimos 6 meses, e ontem, portanto, a Câmara decidiu manter o mandato de Carla Zambelli, inclusive com uma votação de 227 votos, porque para cassar a deputada eram necessários 257 votos. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que houve ali nessa votação um ato nulo, porque ele diz o seguinte, que quando há essa condenação, e aí trazendo, Aline, você citou a condenação de Paulo Maluf, mas ali na decisão o ministro traz uma série de precedentes e de jurisprudência já afirmada, cita inclusive que essa jurisprudência é pacificada desde o julgamento do mensalão, de que quando há, portanto, essa condenação já transitada em julgado, inclusive com um tempo aí até maior de prisão do mandato do parlamentar, essa perda ela tem que ser imediata. A gente separou um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, vamos colocar na tela para todo mundo ver também uma parte da fundamentação, porque ele está dizendo o seguinte, que na presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário que determina a perda do mandato parlamentar, condenando criminalmente com trânsito em julgado, cabendo à mesa da Câmara dos Deputados, nos termos, aí cito o artigo 55 da Constituição, tão somente, aí ele coloca em caixa alta, declarar a perda do mandato, ou seja, editar ato administrativo vinculado. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, entendendo que houve sim uma violação ao que diz a Constituição, não deveria, entendimento de Alexandre de Moraes, ter uma votação para a manutenção ou não do mandato de Carla Zambelli, considerando que agora, por decisão do Judiciário, ela perde esse mandato. A decisão individual do ministro Alexandre de Moraes vai entrar em plenário virtual amanhã, a partir de 11 horas da manhã, lá na primeira turma do STF. Os ministros vão ter até 6 da tarde para votar se acompanham ou não essa decisão individual ali do ministro Alexandre de Moraes. Mas lembrando, Aline, ele traz uma série de precedentes de vários ministros, do ministro Edson Fachin, que é o caso de Paulo Maluf, do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, há sim, de certa forma, uma tendência em se referendar essa decisão de Alexandre. Volto contigo. Muito obrigada, Carla.